Boa noite. Vamos, no dia 20 de outubro, que por acaso 10 anos depois de ser estreado um filme que se tornou emblemático, como veremos no final, 10 anos depois de ter estreado em Portugal, no mesmo dia, o que é uma curiosíssima coincidência. 10 anos depois estamos aqui reunidos para debater uma série de 3 filmes, 3 filmes que de alguma forma estão alinhados naquilo que foi o mote deste ano, muito sobre a área da discriminação ou do preconceito. Hoje, essencialmente, aquilo que é, de facto, desta vez, relacionado com doença. Hoje temos a felicidade de contar com 2 convidados que, muito especificamente, tiveram um papel público e notório e notável em relação não só ao combate à doença, mas mais do que isso, aos exemplos de liderança que deram, porque, de alguma forma, nos pareceu também que seria um pretexto para homenagear aquilo que é uma visão muito mais integradora e muito mais capaz de lidar com uma adversidade como é a doença biológica ou a doença do comportamento ou a doença social. E, portanto, vamos ter essa felicidade e desde já agradeço penhoradamente o esforço que fizeram para estar aqui e o contributo que já deram para poderem estar aqui, para podermos discutir e ouvi-los. Será uma conversa, como habitualmente, não tripartida, mas dividida entre nós, depois pontuada com os múltiplos acrescentos que a plateia gosta de intervir, mas na realidade temos 3 momentos diferentes, também como habitualmente. E o primeiro momento prende-se com um filme oscarizado, nem sempre é o caso, mas neste caso isso foi uma realidade, por um ator também, 2 atores em rigor, muito populares e que nós vamos desde já aproveitar para ver o trailer inicial para depois lançarmos a nossa discussão à volta deste primeiro filme, Dallas Buyers Club ou o Clube de Dallas. You have tested positive for HIV. Mr. Woodruff, we estimate that you have approximately 30 days. And newsflash for y'all, ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days. Them drugs, they just released for testing, and I know this hospital's worth the size and need it. It doesn't work that way, Mr. Woodruff. Where are you going? They got good meds out of Mexico that's better than what you can get here in the States. You look great. Well, actually, I look amazing. You can make a fortune off of this. Let's talk distribution. Anything to declare, Father? No, sir. Nada. We do realize importing illegal drugs for sale is a very serious offense. They're not illegal. They're merely unapproved. I've been looking for you, Lone Star. I feel better. I wanted to thank you. Well, unless you got cash or any clients for me, I'm busy. You got enough for 20 of us? Welcome to the Dallas Buyers Club. You treating these people? No, they're treating themselves. Ronnie, we got 2 new customers. You call me Ronnie again? I'm gonna use this to give you that sex change you've been hoping for. Hi. TJ, it's Rayon. Give him a good check. Give him a good check. Once you've got HIV, you're married to it. If you want to go the way that I'm prescribing, you are going to live longer and enjoy the time you got here more. I have a court order permitting us to confiscate any and all non-FDA approved drugs or supplements. You're nothing more than a common drug dealer. Break with the rest of them. Leon. And that's one thing for me not to like you. Why can't you be a better friend to yourself? Don't back down. Mr. Woodruff, what is going on? People are dying. It's gonna be a pain in your ass till I'm 6 feet under, big boy. Even the best of them all. America's Most Wanted. Even the best of them fall.
Um filme extraordinário, cheio de motivos para análise e para discussão, cheio de motivos para análise e para discussão. Mas há algo que nos toca imediatamente. Alguém a que é dito 30 dias. Por acaso depois viveu 3.000, mas pode ser um detalhe. Mas 30 dias. Como é que se lida com isso? Isto é só ficcional? A história da SIDA evoluiu? Como é que se lida com isso de dizer 30 dias? Isto está feito. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado pelo convite e é um prazer e uma honra estar aqui para falarmos sobre estes temas que são mais do que o filme, não é? São mais do que 30 dias. Não é? É uma questão muito simples de perceber como é que cada um de nós ficaria 30 dias. E às vezes quando perguntamos aos doentes, se eu soubesse o dia da morte, era fantástico. Vamos falar sobre isso um bocadinho. Vamos falar, então imagine que o seu dia da morte, escolha o dia. E a ansiedade vai aumentando. Não é? Não, isso é melhor, pensando bem, é melhor não saber. Porque efetivamente este imprevisto. Agora, temos que perceber também o doente que temos à nossa frente. Há doentes, e doentes muito objetivos, que na sua vida são assim, e que quase que obrigam, e sobretudo na relação médico-doente, quase obrigam o médico a ter que dizer, diga-me, por favor, estatisticamente, o importante, mais do que os 30 dias, é eu perceber se aqueles, quando eu digo 30 dias, se efetivamente é algo que o doente necessita de receber, ou se é uma imposição minha naquilo que eu quero dizer. Passa muito por esta relação, sempre a relação é fundamental. Por uma doença estigmatizada, 85, 86 no caso, isso também era uma defesa de quem proclama uma sentença de morte, porque apesar de tudo era difícil e desconhecido para todos, para a comunidade médica, para todos, e foi um médico que disse. Até que ponto é que, de alguma forma e em algum momento, essa antecipação de morte também é desafiadora e construtiva, porque a reação não foi, a reação foi, que se vê no filme, a reação foi excepcional. Um homem que tinha determinadas características, desde a homofobia até várias outras coisas, passou a ser um messias para uma nova medicação. É assim? Isto é tradicional? Não é assim? Depende, mais uma vez, da pessoa, não é? A arte, naquilo que é comunicar más notícias, é uma arte que pode-se aprender e deve-se treinar. Não é? E que dar uma má notícia obriga a tanto rigor quando, por exemplo, um doente vai para o bloco operatório. Não é? Tem que ter um setting próprio, tem que ter determinados procedimentos. E o que nós às vezes esquecemos, temos que dar a notícia. Não é? E depois eu ao dar uma notícia, também sou abrangido por essa má notícia, porque sou ser humano. Não é? Claro. E dar uma boa notícia a outra pessoa é sempre uma alegria para todos. Eu ter que comunicar uma má notícia é algo que também a quem a comunica que tem interferência. Se tem interferência, eu tenho que ter também aqui recursos, conhecimento e humanismo para poder dar essa notícia. Claro, absolutamente. É evidente que isto tocou-nos a todos. A SIDA, e na forma como apareceu, na forma como desafiou os médicos e todos os técnicos de saúde, e os hospitais, e as instituições, e as pessoas, e os grupos sociais, a sociedade. Este filme retrata de alguma forma algum desses lados, ou acho que é uma forma muito romanceada. Isto é biográfico, apesar de tudo. O filme tem muito rigor biográfico, é verdade, até as cenas do rodeio, mas a verdade é que é assim, que foi assim em 86, que caminho é que foi feito, e este filme representa essa realidade. Boa noite a todos. Antes de mais, naturalmente, agradecer ao professor Guilherme Macedo o amável convite por estar aqui presente, é um gosto enorme. E dizer que realmente esta questão do estigma, que aqui está extremamente bem documentado no filme, eu recordo que ele no filme perde o emprego de alguma forma, muda-lhe a fechadura da porta, desaparecem os amigos todos. Isto era realmente o que acontecia, e agora deu aqui uma nota, enfim, que ainda continua a acontecer em alguns contextos com esta doença. Esta infecção, enfim, no final uma doença, acaba por ser extremamente estigmatizante e continua a ser estigmatizante. Porque, em vez de estar ligada a comportamentos, está ligada a grupos de risco. E, portanto, as pessoas, quando alguém refere que pode ter esta infecção, as pessoas pensam que, eventualmente, pertencem daqueles grupos mais frequentes e não tanto que, eventualmente, tenham ou não alguns comportamentos. Mas esta questão da discriminação mantém-se e as pessoas continuam a ter vergonha de
mostrar isso. E dois exemplos muito simples, que é, um é a questão da medicação, em que nós temos, no São João e outros hospitais, não somos os únicos, programas de tentar levar a medicação em proximidade à casa dos utentes, de forma que eles, muitas vezes com condições económicas mais vulneráveis, com dificuldade de acesso ao hospital, tenham a capacidade de aceder a uma medicação que é crónica, felizmente crónica, cada vez mais crónica, perto da sua casa, e que eles não querem, porque não querem que os vizinhos, os amigos, saibam das doenças. Eles não têm nenhum problema a dizer que são diabéticos, que têm hipertensão, que têm uma colite ulcerosa, enfim, mas não querem que ninguém saiba que têm uma infecção por VIH. E isso é dramático, tem um impacto dramático na vida deles. O outro exemplo, enfim, mais concreto, mais próximo que tenho, é a questão dos doadores de sangue, que nós, infelizmente, identificámos alguns, em que, infelizmente, damos a primeira notícia da sua seropositividade e em que a primeira reação é exatamente a reação que que o autor teve aqui, é de negação total. Negação total porque nunca identificaram nenhum comportamento, não faziam parte do grupo de risco e identificaram comportamentos que pudessem ser causadores da doença. E, portanto, a primeira reação é que não é possível, não deve ser minha. Não portanto, sou eu, exato. Que me contraprova, fazer uma nova análise, enfim, que é sempre feito naturalmente. E, portanto, esta rejeição do processo e muito levado com a questão do estigma. Quer dizer, já nem é tanto como era no passado, que era porque tinham uma esperança de vida média muito curta e, portanto, aquilo era uma sentença de morte. Portanto, também tinha esse peso. Exato. Agora que já é uma doença crónica, que com os últimos tratamentos já se consegue esperanças médias de vida, se calhar, muito próximas da população em geral, com mais ou menos sintomas, o facto já não é esse problema, o problema é mesmo continuar a ser o problema do estigma, o problema é que eles não querem que ninguém saiba que eles têm esta infecção. A interpretação do grupo social onde ele se inseria também era dura, porque ele era claramente homofóbico e de repente sentiu na pele e nos dentes. Sentiu várias vezes, digamos, a reação do seu grupo social. E aqui o que estava em jogo verdadeiramente não é só a doença, o vírus, que nem sabia que é um vírus, isso é uma coisa lá do Rock Hudson, esse gay, que anda aí nos atores, cinemas e tal. E ele ficou verdadeiramente preocupado, era por ser associado a um comportamento que não era claramente o dele. Então ele até que se empenhava fortemente em mostrar o contrário, aquilo é excessivamente provocador. Em que medida é que, de facto, este desafio, esta luta, a homofobia versus o medo, podem ser criativos ou podem ser um pretexto de superação? Porque, muito bem, está-se a morrer, a pessoa reage, acredito, absolutamente. Mas aqui não foi só... Foi organizar uma solução alternativa e criativa, ainda por cima. Empreendedora. Gostava que comentasse sobre isto, porque isso pode-nos também levar a outros caminhos. No fundo, não o ator, mas esta personagem que é aqui retratado, toma essa postura perante uma certa filosofia da própria indústria farmacêutica. Como é que é isto? Pois, isto tem a ver, e nós sabemos que muitas das vezes há esta necessidade, quando eu sou atacado ou tenho algum tipo de doença, uma das formas que eu posso ter de lidar é de criar um grupo mais alargado, em que eu também seja reconhecido como uma pessoa importante nessa associação. Certo. Este homem homofóbico, como vemos, de facto, o que é que ele diz? Não, isso eu não sou. Portanto, vocês vão ver, apesar de eu ter isto, que normalmente é colocado nos homofóbicos, ou melhor, nos homossexuais, nos gays, portanto, eu vou-vos mostrar como é que eu posso lutar com isto. Certo. E vou atacar aqueles que, à partida, são o núcleo, o poder, digamos assim, da indústria farmacêutica. No fundo, ele aqui encontra um desvio da sua intensidade, daquilo que foi o seu atingimento psicológico, e transfere isso para fora dele, fazendo quase uma sublimação. Certo, uma guerra à indústria. À indústria. Ironia das ironias, o grande amigo e parceiro e companhão de Ruth para aquele combate era um transexual.
isso é uma ironia, enfim, é a realidade, foi verdade, mas é uma ironia muito própria que vale a pena discutir. Como é que ele resolve mentalmente este dilema, primeiro por uma rejeição, mas depois percebeu que ele ou ela, enfim, o Jared Leto, que também, por acaso, tem alguma coisa que se diga em relação a este aspecto, mas já lá vamos. Mas ele, como é que ele faz essa passagem de testemunho? De repente, a sexualidade ou o género não conta. Então, conta o quê? A doença? É a necessidade de ficar bem? A necessidade de resolver o problema de saúde? O que é que pensa sobre esta transposição desta barreira, porque ele, no fundo, acaba por aceitar a transexualidade do outro como um parceiro. Como é que isso é feito? Porque é um parceiro, não é? E que estamos no mesmo caminho. No fundo, ele fica companheiro. E eu, como companheiro, também posso ter aqui um desempenho muito importante na vida deste transexual. Ou seja, não é só esta dimensão alargada da própria doença, é eu também me sentir útil para este que está aqui ao meu lado. E de que forma é que isto depois significa para mim? Ou seja, será uma forma de eu me confrontar com esta dimensão de ser pessoa? Faço uma reflexão disso ou não? Era importante também percebermos, se conseguíssemos ir dentro dele, perceber se isso é ou não assim. Mas ele, fez, como ator, faz esse caminho. Ele ganhou um Oscar. O primeiro Oscar dele, aqui o nosso herói, Matthew McConaughey, era tido em Hollywood como assim um carinha larocas, assim, um rapaz tal, mostrava os peitos, tal. O peito, não os peitos não, mostrava o peito. Portanto, era muito considerado para esse tipo de filmes. De repente tem este desempenho brutal. Há ali algumas características que ele aproveitou para demonstrar bem. Bom, já sabemos todos, perdeu 25 quilos, perdeu 30 quilos, perdeu aquilo tudo. Há coisas que são verdadeiramente impressionantes no filme. Como é que se consegue ter essa encarnação? E foi possível. Conseguimos descobrir naquele filme, como se fosse mesmo um indivíduo com SIDA, como aqueles que a gente conheceu nos anos 80, de pessoas que, de facto, que tinham... Nós já falamos aqui no outro ano, variações, mas variações teve muito pouco contacto com a população. Aquilo que nós conhecíamos aqui e nos hospitais era de uma população gravemente doente, tal como ele tinha, com capose, e com isto e com aquilo. O que diz do trabalho de ator que ele foi capaz de fazer? Ok, foi excepcional, tá, mas até que ponto é que ele teve que dobrar os seus cabos de tormentas todos? Eu acho que foi brilhante, até porque a história, no fim, é uma história triste, apesar de tudo, enfim, o impacto negativo que teve nele e em todo o contexto dele. E o certo é que ele consegue transmitir isso no filme de uma forma que não é deprimente, quer dizer, acaba por até ter sentido de humor em algumas das cenas e, portanto, acho que é interessante. E eu acho que ali ele ganha uma nova vida no meio daquilo tudo. Ele tem 30 dias de vida, inicialmente, e podia ter um aspecto mais negativo, enfim, da depressão, enfim, de encarar algo com aquele estigma todo. E não, eu acho que ele dá a volta ao contexto todo, reassume um novo papel dele próprio, torna-se, se fosse um dito que era empreendedor, eu diria que é extremamente profissional, quer dizer, ele começa a vida a trazer lá as caixas do México, lá escondidas no carro, mas acaba a ir ao Japão, uma viagem de avião, enfim, a comprar medicamentos, e eu acho que isso também acabou por ser um problema para ele, porque se tornou de tão forma o clube de aulas grande e com impacto, que chamou a atenção dos hospitais, da indústria farmacêutica, e que depois levou à mudança das leis. Mas ele ali, eu acho que reencarna um papel de novo, que quem está a ver é com enorme veracidade, quer dizer, nota-se que não é algo que não é reconstruído em termos de ficcionais, parece mesmo algo vivido. Mas é verdade que ele encontra forças para alguém até naquele contexto, enfim, um eletricista que andava lá nos rodeios e de repente dá uma volta e torna-se um enorme ativista que consegue processos, que eu diria, extremamente profissionais, de conseguir responder à própria afecção, de conseguir responder aos seus dilemas pessoais, que ele teve certeza, de conseguir criar ali um mecanismo, um clube para responder aos outros, e ali havia, acima de tudo, uma enorme ajuda, e ele várias cenas o mostra,
o intuito não era de ganhar dinheiro nesse sentido. Ele precisava, naturalmente, para reinvestir naquilo, mas era muito o conceito de ajuda aos outros. A tal solidariedade. Exatamente. Mas de uma forma extremamente, quer dizer, não era uma forma mais misericordiosa, não, era uma forma muito profissional, que arranjar medicamentos que ajudassem a retirar os sintomas para... E eu acho que isso acaba por ficar muito bem, passar muito bem no filme, seguramente. Este filme, os Oscars que teve a ver com os atores. Foi um ano particular, 2014. Quem ganhou muitos Oscars foi um filme completamente diferente, por acaso com uma ex-namorada dele, mas isso é um detalhe, que é o Gravity, e que foi a Sandra Bullock que ganhou, e muita gente ganhou, e música, e cenografia, etc. Mas este filme foi, sobretudo, pontuado pelo trabalho de atores. O outro, o Jared Leto, a fazer aquele papel de transexual, o que é que... Quando viu o filme, qual foi a sensação que teve quando estava a ver o desempenho que ele teve no filme? Porque ele é sedutor. Ele ou ela é sedutor. É sedutor para o próprio companheiro, mas é sedutor até para o resto das pessoas com que ele lida. Diga-me a sua visão desse papel. O Jared Leto é um vocalista de uma banda muito conhecida, já agora teve 7 vezes em Portugal e aqui em Gaia também, nos Marés Vivas. Engordou 20 quilos, emagreceu 20 quilos, a vez que emagreceu 20 quilos, depois veio para um mosteiro aqui em Portugal para engordar, e teve cá 2 meses para engordar, para ficar outra vez fit, ao contrário, mas ficou fit. Então, é um homem com uma vida, com uma expressão extraordinária. Quando se olha para ele, vê-se um homem ou vê-se uma mulher? Vê-se uma pessoa, que eu acho que é o importante. Nestas dimensões, muitas das vezes nós ficamos focados no género, se é homem, se é masculino, se é feminino. Mais do que tudo, é a pessoa que consegue assumir determinado papel. E acho que isto leva-nos para a vida do dia-a-dia. Eu hoje tive uma experiência de manhã muito curiosa no hospital. Quando alguém me perguntava sobre o meu filho mais velho, se já tinha acabado o curso e tal, e eu disse, não, ele vai acabar, portanto, está a demorar o seu tempo, mas tem o tempo dele. E alguém me dizia, sim, pá, ainda bem, ele vai acabar. Era pior se ele virasse. Parem. Isto é... Defina-se virar. Virar. 3 pontos, não é? Exato. Sim, mas também, isso é uma realidade... Não, mas é isto, portanto, nós temos que olhar, portanto, o que eu vejo neste ator é que assume um papel, efetivamente um papel fantástico, não é? De transexual, enquanto pessoa, enquanto ator. E uma das coisas que é feito, e muitos dos atores e atrizes o que têm muito suporte, até na estrutura psicológica, porque quando assumem determinado papel, até que ponto é que depois, na realidade do dia-a-dia, esse papel fica no palco, fica na tela, ou continua com eles. Portanto, isto é importante também termos esta noção, porque é tal forma, e há atores que de tal forma conseguem assumir esse papel, que é depois também muito importante que se desliguem desse papel. Exato. Por isso é que eu há pouco também referi ao facto do Matthew McConaughey ter um perfil até esta altura. Este é um ano de mudança, porque ele faz outros filmes extraordinários, o Mud, Paperboy, etc., e depois o Interstellar, num registro radicalmente diferente daquilo que tinha sido o anterior, quase de turista, para um papel sério e duro, e depois faz uma série que quem é fã das HBO e Netflix conhece seguramente, que foi o True Detective, em que ele explora ao limite aquilo que de facto é mais forte, que é designado classicamente pelo gótico solista. O gótico solista. O gótico solista é um movimento literário, é um movimento artístico. Alguém é fé, sexo e morte. E este filme, até com o sotaque que ele tem, um sotaque texano, ele é do Texas também, mas tem um sotaque inacreditavelmente cerrado do Sul, exprime claramente esta visão do gótico solista. Aquilo que eu não posso deixar de perguntar, porque acho que tem alguma curiosidade, é importante também. Acho que de alguma forma um indivíduo
faz esta transformação na sua própria carreira, no seu próprio perfil de ator. Isto quer dizer alguma coisa? Nós, quando vemos a cerimónia de entrega de Oscars, que aconselho todos a verem, a de 2014, foi Ellen DeGeneres que fez, o discurso dele é fenomenal, mas é de alguém que mudou. Como é que fazer um filme sobre SIDA muda as pessoas? Até que ponto é que isto impacta na sua forma de ver o mundo? Gostava de ouvir. Sim, eu não tenho dúvida, até porque ele teve que fazer pesquisas, e naturalmente qualquer um deles, teve que falar com pessoas, teve que, de alguma forma, perceber o contexto, e eu acho que isso seguramente nos torna sempre muito mais humanos, nos muda a consciência. Ele não faz um papel de uma forma automatizada, de uma forma... Esta questão que nos parece que transmite muita veracidade, enfim, nós acreditamos naquilo que estamos a ver, é algo de alguém que, não vivendo aquela realidade, teve que estudar e teve que se preparar muito, teve que ir reencarnar muito essa personagem. Portanto, acredito que alguém que faz esse caminho fica sempre, no final do filme, fica sempre algo para dentro. E esta questão da humanização, de olhar para o outro de forma diferente, porque muito que vem do estigma, vem do desconhecimento. E eu acho que esta inversão deste papel que ele tem, seguramente ficará para o futuro, não apenas para outros filmes, mas pelo próprio, quer dizer, é algo que se transforma no lado dele, quer dizer, isso não tenho dúvidas. Esta história do gótico solista parece-me relevante na medida em que é uma visão do sul da América, uma visão muito marcada por aquilo que foi a Guerra Civil e, portanto, são pessoas com uma ligação a alguns valores muito arraigados, muito sectários, mas ao mesmo tempo também ligado a fenómenos religiosos e místicos que ele, em certos momentos, não deixou esquecer. Gostava, Eduardo, de algum comentário sobre a perspectiva dele, quer dizer, quando nós, como no fundo, observadores de um perfil de alguém que sabe que vai morrer, nós ficamos chocados com a morte dele. Ele não morre no filme, mas temos a noção de que é uma pena perder-se alguém assim. Qual era o valor dominante, para além da solidariedade, que é um registro muito interessante perante uma pandemia? Há outros exemplos em pandemias em que não se reage com solidariedade, mas ali havia solidariedade. Que valores são aqueles que nos fazem olhar para aquilo de uma forma diferente? E para um homem como ele? Desde logo, a confrontação com a finitude. Com a finitude dele, eu vejo a minha finitude, né? A finitude da própria espécie. E isto é um confronto, no seguimento do que o professor dizia, deste olhar mais humano, para quem já é humano. É um olhar de um humano para quem já é humano. Exato. Que às vezes esquecemos que o outro é um humano. Coisificamos. A solidariedade é algo que é gratuita, é uma oferta que todos nós devemos ter nas nossas vidas. Mas há aqui uma outra dimensão que tem a ver com este fenómeno de eu assumir o limite de cada uma das pessoas. Neste confronto com o limite do outro, naturalmente, eu sou confrontado com o meu limite. É por isso que nós, muitas das vezes, temos aquilo que se chama comportamentos de distanciamento. Eu não me chego ao outro, no sentido de... Defensivamente. Exatamente, porque não tenho estrutura para poder chegar ao outro. Então, o que eu faço? Afasto-me. Não é? Claro. E o problema é que, eu, ao afastar, crio aqui uma vala. E uma vala que faz sofrer a pessoa, mas também faz sofrer a mim. Não é? E nós, na área da saúde, sabemos muito bem isto, não é? Este confronto com esta realidade concreta. Este filme não é o Filadélfia. E todos nós, e temos a música do Springsteen, mas não é o Filadélfia. Isto é outra coisa. Que coisa é este filme de diferente? Isto é um hino a repensarmos, se calhar, de outra forma, a mexer mesmo naquilo concreto, naquilo que são os valores, se calhar, muito enraizados de alguns grupos e confrontá-los com esta dimensão, até da própria religião, que muitas das vezes é praticada de uma forma completamente enviesada, que se faz exatamente o oposto daquilo que são as orientações, os valores dessa. E eu penso que é mais este grito, um hino, né? Vejam que isto pode ser diferente. Até eu, homofóbico puro,
não é? Exato. Como é que eu lido com isto? É verdade que ele é um filme muito desprovido de efeitos especiais, quer dizer, esta coisa do Hollywood é um filme muito mais intimista, quer dizer, nós entramos muito mais na pele das personagens do que eventualmente no tipo de filmes em que o contexto, enfim, tudo o resto é mais exuberante, mas isto não, acho que, e também se calhar é capaz de ser por isso que também é mais impactante, porque realmente nós acompanhamos muito a vivência destas duas personagens, nomeadamente, e os problemas que elas têm ao longo do tempo, todos aqueles dilemas, as questões, a morte de um deles, do que eventualmente se fosse enquadrado com foguetes e fogo de artifício, não sei como Sim, é uma América diferente. E ali é um trabalho que Hollywood faz absolutamente extraordinário e personalizado. Não creio que haja muitas cenas, enfim, que possam impressionar, ou impressionar no sentido de pressionar e deixar marca. Como a cena dele próprio a chorar no carro. É talvez das coisas mais extraordinárias e mais brilhantes que se possam imaginar como trabalho de ator. Sim. Não sei se ele teve que fazer aquilo 5 vezes, deve ter sido uma desgraça, mas pelo menos se fez uma, foi fabuloso. Antes de passarmos para um segundo filme, é evidente, num registro diferente, mas que também há coisas relacionadas com os aspectos da adição. Aqui, claramente, o vírus da SIDA tinha uma conotação, nesta altura, essencialmente com a sexualidade e com a homossexualidade. Sabemos que não é, nem só é exclusivamente assim, como sabemos que atualmente as vias de transmissão também têm outra forma de contágio predominante. Mas eu gostava de ouvir, e gostava, sobretudo, que desafiassem os nossos convidados para algum comentário que queiram fazer em relação ao Clube de Dallas, que, embora seja um filme com 8 anos, atualmente, é de uma humanidade e de uma oportunidade extrema de o podermos observar. Algum comentário? Sim? Muito obrigado, é uma excelente questão, sem dúvida. Eu penso que não há aqui um padrão tipo de reação e de vivência. Nós temos muitos doentes e eu trabalho muito a área dos cuidados paliativos, objetivamente, e vai oscilando, mas mesmo sem pondo no limite da morte, objetivamente da morte, o que nós vemos é sempre que existe uma ameaça objetiva à vida de cada um de nós repensamos a vida, repensamos a nossa existência. E não só o passado, mas muito tudo aquilo que possa ser o futuro. E depois vai ter aqui muito em conta a personalidade prévia de cada um de nós e de que forma é que eu me revejo naquilo que possa ser a minha forma de transcendência. Ou seja, o que é que eu vou deixar ficar? Eu sinto que posso deixar ainda ficar alguma coisa, então se calhar eu vou-me abrir aos outros. É muito frequente nós vemos pessoas, na sua finitude de vida, de uma abertura excelente, de uma grandeza imensa para os outros, no seu final da vida. Vemos também outras pessoas que, efetivamente, ficam muito amarguradas. E tem muito a ver esta situação deste ator, deste filme, ele é espicaçado, reparem, naquilo no seu mais íntimo. Exato, a revolta é o fator mais importante. E ele transfigura isso para uma atitude aberta, de solidariedade e dada aos outros. Provavelmente, podemos aqui especular, se ele não tivesse recebido esta informação assim, desta forma, provavelmente ele não teria reagido desta maneira. E com isto, temos que ter em conta que como é que é dada, mais uma vez, a notícia
e como é que a pessoa está preparada, em que tempo é que aquela pessoa está a receber aquela notícia. Porque sabemos que não é só a notícia em si, é, por exemplo, no desenvolvimento da minha vida, em que fase da vida é que eu estou. Claro. E isso vai condicionar muito a minha vivência. Por isso eu não lhe consigo dizer que se há um padrão de funcionamento. O que nós temos, e isso é uma realidade, varia. O importante é que as pessoas não se sintam sozinhas, não se sintam isoladas. Porque essa é, sem dúvida, a maior agressão para além do diagnóstico. E isso é que é violento. É a pessoa, depois disto tudo, continuar uma vida de solidão, que infelizmente ainda acontece. O gancho... Exatamente. Exatamente, é isso. O gancho emocional... Claro, eu dou, mas também recebo. Não é? Eu dou e recebo. O gancho emocional, a meu ver, me parece interessante, e quando se analisa, digamos, à distância, o que foi o drama de milhões de pessoas, e sobretudo quando a epidemia ou quando a pandemia se declara naqueles locais nos Estados Unidos e depois no resto do mundo, o gancho emocional, a meu ver, aqui é a revolta do estigma da homofobia. Ele não podia ter aquilo. E isso obriga-o a fazer um percurso a provar, mesmo sabendo que tinha a doença, naturalmente, até porque teve convulsões e teve comas, etc., a provar aos outros que aquilo não era igual, como há um bocado tínhamos aflorado. E, portanto, os caminhos que cada um encontra para sublimar, no fundo, é essa noção de finitude ou a noção de estar acometido de uma doença estigmatizante é aquilo que acaba depois por definir o próprio percurso nos tempos que lhe restam. Mas ele teve duas revoltas. Teve a revolta do diagnóstico, mas depois teve a revolta da questão dos tratamentos, quer dizer, do acesso a tratamentos, contra a indústria, contra os reguladores, no caso americanos, contra o CDC. Portanto, houve ali dois momentos diferentes. De revolta, exatamente. E não sei qual dos dois, até porque o segundo foi mais forte, diria eu, se calhar, nesta dimensão do negócio que ele depois acabou por criar, que era aquela frustração de, eventualmente, haver fármacos que podiam, de alguma forma, melhorar a situação dele e dos outros, e não ser possível ter acesso aos mesmos. Exato. E a capacidade depois de ultrapassar isso. E essa é que realmente é uma revolta interessante, que é de alterar o paradigma e tentar realmente encontrar uma solução para isso. Exato. E foi tão forte, ou foi igual ou tão forte como a primeira. Exatamente. Que está num outro nível, que é o nível da injustiça. Isso. Da injustiça alargada, não é? Não só, eu não posso ter esta doença, que isto é... É injusto? Não, só ele estar doente já era injusto. E agora, não ter acesso, nem eu, nem os outros, o princípio da justiça aqui está muito vinculado. Perfeito. Muito bem. Vamos mudar um pouco, embora continuemos a falar de algo que tem a ver com a adição e com os comportamentos de adição, num registro um pouco mais intimista e mais duro, mas também um filme que, não tendo sido consagrado nos grandes palcos, também nos mostra alguns aspectos muito curiosos e também uma transmutação do ator. E, portanto, eu gostaria que passasse agora o trailer do segundo filme, Beautiful Boy, do Felix van Groningen, que vamos já ver a seguir. So how you doing? I'm doing great, just doing what needs to be done. What does that mean? I'm sorry, Dad, why don't we just have lunch and talk? We can do that, right? Please. You think that you have this under control. I understand why I do things. It doesn't make me any different. You're just embarrassed because I was like this amazing thing, like your special creation or something, and you don't like who I am now. Yeah? Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. This is not you. This is not you, Nick. What are you doing, huh? You always gotta be controlling everything all the time. Let me book your room at a hotel for a couple of nights. Dad. I don't want it to go like this. My son has gone missing. Nicholas Sheff, S-H-E-F-F. There's no one by that name, sir.
There are moments that I look at him, this kid that I raised, who I thought I knew inside and out, and I wonder who he is. I thought we were close. I thought we were closer than most fathers and sons. Why? I felt better than I ever had, so I just kept on doing it. This isn't us. This is not who we are. My son is out there somewhere, and I don't know what he's doing. I don't know how to help him. You can't. I don't feel like I have a disease. This isn't like cancer. This is my choice. I put myself here. I failed. I can't do it alone. I need to find a way to fill this black hole in me. I still have a family. I want them to be proud of me. What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. Do you know how much I love you? I love you more than everything. 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 Falamos várias vezes aqui ao longo dos anos de um sentimento, de uma expressão enriquecida, sobretudo na tradição judaico-cristã, a culpa. Como é que a culpa consegue transfigurar a vida de uma família estável, organizada, estruturada, como se diz classicamente? É a droga em si mesmo? É um fármaco? É alguma apetência particular? E como é que depois tudo se desorganiza? Como é que a família não é capaz de reagir em conformidade? Pois, este filme tem de facto, é um filme intenso e que dá para vários olhares e para várias reflexões. Uma delas é que a doença de um elemento da família atinge a família. E isso nós temos que ter esta noção. E não devemos perder isto. Este é um caso muito objetivo, porque envolve diretamente, mas há outro tipo de doenças em que há um elemento e que aparentemente é só dele e que não tem interferência com a família, mas a família fica afetada. E também temos que ter este olhar, quando cuidar também a família. É muito importante. Nesta dimensão daquilo, a culpa, reparem, a culpa, de facto, nesta nossa tradição judaico-cristã, tem uma coisa, quando se reza o credo, por exemplo, pequei por pensamentos, atos e omissões. Pecar por pensamento. Eu penso, e nós temos... Logo peco. Eu penso que vou roubar um banco, já sou um criminoso. Não é? Porquê? Nesta cultura. E isto carrega muito nestas dimensões, sobretudo numa outra, e neste filme tem ali uma cena que é muito, muito forte e que é uma realidade, e que nós trabalhamos muito isto com os pais, e é o dizer não. Não. Não porque eu gosto de ti, não porque eu te amo, e por isso eu digo não. Que é quando o filho pede para o ir buscar. Sim. Portanto, esta culpa numa família, reparem, e depois leva-nos para outra coisa, que é para esta dependência, para a doença da dependência. Estamos aqui a falar da dependência aditiva a drogas, mas que pode ser de outro tipo, não é? Houve uma escalada nas drogas, exatamente, que é um assunto tabu, porque, então agora na fase em que se discute a liberalização do acesso a alguns produtos, não deixa de levantar algumas dúvidas. Como, por exemplo, algo que é totalmente errado e que eu defendo isso já há muito tempo. Eu não tenho nada, não é a minha área de intervenção, mas eu penso e estudo sobre isto, que é, não há drogas leves nem drogas duras. Isso é uma falácia. Há tecido neuronal mais frágil ou menos frágil, capaz de reagir em determinada altura a determinada agressão, porque é agressão. E isto nós temos tido, de facto, jovens que fumam uns charros e a desenvolverem surtos psicóticos. Eu ainda hoje de manhã, falávamos há bocadinho, hoje de manhã tive uma amiga do meu filho que me ligou que o irmão estava com surto psicótico de consumo de AX, de coisas leves, digamos assim. Ditas leves, certo. E isto, quando fala da escalada, é um bocadinho isto. Até que ponto estas escaladas são consentidas pela sociedade? Não é? De que forma é que isto é?
consentidas ou até promovidas por interesses comerciais. Exatamente. Quando quis pôr a culpa aqui no meio da mesa, quis também falar do sentimento de culpabilidade do pai, por não ser capaz de... Quão criativo e doloroso é isso? Seguramente. O filme é extremamente intenso. Acho que, para quem tem filhos, é uma situação que nós nos podemos rever, quer dizer, pode acontecer a qualquer um, em qualquer família bem estruturada, mal estruturada, não é um conceito desse sentido. E o impacto que tem depois, no momento, nos pais, neste era um pai muito ligado ao filho, um casal divorciado, mas que tinha ficado com o pai. E a questão de que o pai não tinha conseguido identificar a tempo, diagnosticar a tempo o problema, não tinha conseguido impedir, e depois, quando descobre, não consegue chegar ao filho, quer dizer, não consegue ajudá-lo. E este caminho que ele faz é um caminho extremamente doloroso, no sentido de perceber que ele não vai conseguir curá-lo, não vai conseguir, tem que estar eventualmente presente nos momentos que ele vai precisar, tem que o acompanhar. Isto será uma doença para a vida toda, enfim, ele... Acaba o filme 8 anos depois, mas quer dizer, significa, isto é uma doença que fica para toda a vida, a questão da possibilidade de recaída, mas o pai fica sempre com aquele sentimento de responsabilidade, eventualmente culpa, de não ter agido a tempo, identificado a tempo os sinais e de poder ter mudado o curso daquele trajeto. Mas é interessante que, apesar de tudo, não é um filme de autocomiseração, quer dizer, não é um filme deprimente nesse sentido, quer dizer, o pai até tenta dar uma forma a encontrar soluções, procurar causas, falar com os especialistas, tentar encontrar aqui, e faz isso de forma repetida, à medida que, ao fim de cada recaída, volta outra vez a tentar encontrar clínicas de desintoxicação, dando até aquele toque mais político da falta de apoio nos Estados Unidos a esta política ligada à questão da adição, mas que nunca desiste. Eu acho que um dos toques principais quando se vê o filme é que aquele pai nunca desiste do filho, quer dizer, é uma coisa... E eu acho também que é isso que salva o filho, quer dizer, no contexto geral. Exato. Ele acredita sempre no filho, e ele nunca culpa o filho nesse sentido, está lá presente, e eu acho que esta capacidade de alguém acreditar em nós, que também nos faz superar, nos faz tentar mudar, e o filho acaba... Eu acho que genuinamente ele tenta sempre, o filho, procurar mudar, depois do contexto, os amigos, a namorada, enfim, tudo aquilo, como é a vida normal. Mas ele tenta sempre ir melhorar, voltar outra vez à clínica ou às clínicas para tentar mudar. E eu acho que a grande força que vem dali do miúdo é o pai que está com ele, que acredita nele, que o apoia, que está presente, mesmo muitas vezes a muitos quilómetros de distância. Portanto, e eu acho que isso dá aquele toque real, que é algo que também na vida que também nos acontece, quer dizer, independente de ser o filho ou não, de ser a questão das drogas ou não, que é quando alguém acredita realmente em nós, que está presente mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós não somos perfeitos, mesmo quando nós erramos, e continua lá presente. Eu acho que isso é uma força incrível para conseguir nos ajudar a mudar e a melhorar. Sobretudo, e isso é algo que impressiona no filme, porque mais um registro biográfico, é outro filme baseado numa história verdadeira. Ele é jornalista e foi ele que escreveu o livro de que surgiu o filme, em que se compreende que o pai, porque isso é algo que as famílias às vezes fazem, e há sempre alguém numa família mais ativo nessa procura, por vezes essa procura é uma forma de travestir a tal culpabilidade e a tal necessidade de expor socialmente o seu cuidado com o filho, isto é, vejam como eu me preocupo, eu não tenho culpa disto. O que é inacreditável no filme, a meu ver, e fortíssimo, é que essa visão que é relativamente comum e que todos nós infelizmente compreendemos e vemos, é exatamente o oposto que se passa no filme. E é aí que entra o trabalho incrível, lá está, do Steve Carell, que é um ator que também é habitualmente associado a filmes de índole mais humorístico ou mais ligeiros, porque ele de facto tem essa capacidade, tem esse estilo e inteligência, a inteligência em palco para fazer rir numa tela é uma competência extraordinária. Ele tem essa competência e neste filme ele mostra o lado oposto, como ele depois também mostrou nuns e noutros, que por acaso também já vimos aqui, ou já discutimos aqui. Este lado de despenalização potencial da família não é algo que por vezes
é justamente o alimento negativo para quem quer sair de um comportamento aditivo? Isto é, a família mostra que está muito empenhada em resolver o problema. Isso resulta em acusação para o miúdo. Isso acontece? Acontece não só nesta dimensão das dependências, mas, por exemplo, estávamos a falar no filme anterior nas orientações de género sexual, né? O desprezo. Mas há uma coisa que é importante, que tem que estar subjacente a isso tudo, e o professor falava aqui, é o amor. Independentemente de tu seres o que és, de fazeres o que fizeres, eu estou aqui porque sou teu pai e te amo e gosto de ti. Mas depois não há negócio, às vezes não há negócio. Não, do outro lado. Há a dependência, não é? Certo. A dependência. Eu, que atrasado, tive um jovem que entrou no consultório e a única coisa, vamos resolver isto muito rápido. Eu interno-me, eu vou ser internado. Mas o meu pai está ali fora com a minha mãe, peço-lhe 15 euros, é a última dose que eu tomo. E é a última dose. Doutor, não vai deixar ficar mal agora. Portanto, eu a seguir vou comprar e a seguir vou ser internado na clínica de reabilitação. Então, é a dependência, é esta necessidade e a dependência está muito vincada aqui, de eu ter qualquer estratégia. Reparem, um dependente, entre aspas, se fosse aproveitado naquilo que é o empreendedorismo, a organização, tem coisas fantásticas, é verdade. Eu acho muito, se calhar, das clínicas de reabilitação, como eu disse, não é a minha área, mas poderiam, eventualmente, por aqui, empreendedores, porque eles são capazes de tudo. Reparem, esta culpabilidade do pai, ele foi-lhe mentindo conforme ia necessitando. Exatamente. Portanto, e isto é muito difícil, muitas das vezes, e mesmo em famílias, e aqui não quero pôr estruturadas ou se não estruturadas, não interessa, em famílias, não é? É muito difícil vermos isto, muitas das vezes, porque quando vemos, já algo é externo, certo. Já é visível, não é? Sim, sim. E isto depois vem a culpabilidade. Porquê é que eu não vi? Eu devia ter estado atento. Exato. Seria quando eu fiz... Quando é que falhei? Isto é terrível, não é? É terrível. E depois, reparem, o dependente, a pessoa dependente, sabe inconscientemente disto e age conscientemente baseado nisto. Porque tu és meu pai, tu gostas de mim tanto, por favor ajuda-me, não me deixes ressacar. Por favor ajuda-me. Isso acontece 10 vezes no filme, claro, não é? Essa negociação perversa, que é como se fosse a droga, e passo a imagem figurativa, a falar por ele. Exatamente. E isso é de facto impressionante. Eu não tenho conhecimento de nas escolas ou que este filme seja, porque nas escolas há muitas vezes momentos em que o cinema é usado como arma, entre aspas, pedagógica, e este filme, por algumas características que tem, poderia ser algo facilmente explorado para discussão, porque encontra-se ao longo do filme muitos momentos destes de perversão, de negociação com o afeto, com o amor, com até o aparente desinteresse, e isso, de alguma forma, poderia suscitar. Isso eu gostava de colocar, que sei que há sempre professores e pessoas da área educativa, e espero que já tenham podido ver o filme, senão eu já sei que, como de costume, vão a correr ver o filme, o que é sempre muito bom, e mérito dos convidados, mas em que medida é que um filme destes pode ser útil ou perigoso? Começamos nós. Não, acho fantástica a questão. Porque, reparem, muitas das vezes o que nós vemos, e eu aí tenho sempre muito cuidado, quando vamos falar sobre temas deste tipo, adições, temos de ter muito cuidado. Então, na toxicodependência, e aqui, com todo o respeito, pelas boas ações que são feitas, e as pessoas fazem isto naturalmente com boas ações, genuinamente, quando eu levo alguém que é consumidor de drogas e que já há muitos anos que está limpo, porque o ser ex é sempre um bocadinho duvidoso, e é preciso muito cuidado com isto. Exato. Quando eu levo alguém para uma turma de jovens de 12, 13, 14 anos, dizer, estão a ver, este senhor vai-vos falar, ou este senhor vai-vos falar de consumos de drogas. E ele diz, eu, quando tinha a vossa idade, também comecei a fumar e andar uns charros, e andei na droga, e conta a história. E eu hoje estou bem. O que é que isto pode criar nestas crianças, nestes adolescentes? Ou seja, eu posso consumir, ter picos de consumos, que depois vou ficar bem. Claro.
Claro. Isto tem que ser muito cuidadosamente trabalhado. Esta informação, o falar sobre isto tem que ter muito cuidado na mensagem, mais do que na mensagem, é no conteúdo e na forma com que se apresenta aos jovens. Porque os jovens, isto eu consigo, se quiser deixar, deixo. Não é? Eu se quiser deixar, deixo. Eu vou reabilitar e é preciso muito cuidado sobre isto. Portanto, aqui... Mas apesar de tudo, isto não é um filme feliz, porque há filmes que contam histórias felizes e que passam por muitas dificuldades e no fim acaba tudo bem. E este não é um filme assim. Não. Portanto, eles durante o filme experimentam, a namorada quase que morre, ele tem inúmeras caídas, tudo carregando os objetivos de vida dele, ele era um chanteluno, acaba por não conseguir e, portanto, mesmo o fim da história acaba a dizer, bom, ele está há 8 anos, mas... E, portanto, há imensas cenas dramáticas no meio daquilo tudo. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, é um filme educativo, demonstra claramente, porque ele até, muito da história, não é sobre as coisas boas, eventualmente, que as drogas tivessem, do ponto de vista do prazer, de tomá-las, é mais até do que do filho, é mais até, diria, do pai, a história é muito do pai, mais até que do filho, mas mostra muito dos problemas associados e nunca mostra uma faceta bonita ou bela do uso dos estupefacientes. Quer dizer, portanto, eu, apesar de tudo, acho que a história é interessante e acho que é educativa porque não mostra, vou dizer, uma história feliz que possa estimular a executar ou a experimentar, porque no fim tu podes safar-te e podes até correr muito bem. Exato. E não mostra muito isso. Sim. E a última coisa, a questão do pai, que é interessante, a questão do pai, que é, quando se fala a questão da culpa e a questão da procura das causas, eu acho que uma das cenas mais interessantes, enfim, que é quando o pai vai experimentar a droga, se snifar a droga, com o objetivo único de tentar perceber porque é que o filho utiliza, usa, que tipo de reações tem que o leva a ficar. Eu acho que isso é tocante, quer dizer, o pai vai ao limite para tentar não culpabilizar, mas tentar perceber porque é que o filho lhe acontece aquilo. Sim, é conhecer o inimigo para melhor o combater. É evidente que este é um filme, como se disse, duro, e um registro biográfico, claro que depois na parte final e depois no descritivo final percebe-se que felizmente as coisas tiveram uma evolução positiva. No entanto, todo aquele circuito e toda a agenda que decorreu durante aqueles anos mostra um adolescente num processo de degradação progressiva, uma vida física nos sítios mais recônditos de São Francisco e na periferia de São Francisco, toda a gente na América sabe que Oakland é o pior sítio para... É lá que tinha que acontecer tudo. E, portanto, ele de propósito vai para lá, como se estivesse a procurar esse tropismo pela morte e pela degradação. Porque é que está sistematicamente associado a estas drogas? Isto é, será que a droga em si mesmo tem algum componente tanatológico? Porque eles podiam fazer outras coisas. No tempo do LSD e nos finais dos anos 60 não era isto que acontecia. Era as cores e as curvas. Agora não é assim. Porquê que isto... Existe algum componente químico que de alguma forma se associe a algum elemento biológico que promova isto? Se eu soubesse... não sei. Não sei se há algum componente químico. Há de facto aqui, desde logo, algo que é notório no comportamento, na dependência, na busca de um prazer, que depois o que se vê não é um prazer, é um desprazer, não é? Que decorre exatamente das consequências. Mas este fenómeno de dependência é algo que eu não lhe sei dizer biologicamente, não sei se existe ou não. E é aqui que eu gostava que alguém pudesse questionar ou elucidar-nos sobre estes aspectos. É possível fazer uma introspeção de quando se teve... É fácil fazer uma... Quando perguntamos a alguém que teve adição a drogas, o que é que sentiu? O que é que levou... Já nem digo a primeira razão. Nunca há uma primeira razão, há muitas. O que é que fez reter naquele processo? Quando a gente pergunta isto é porque alguém, felizmente, saltou fora. Mas o que é que fez reter? Qual era... Descreva as sensações que teve. Ninguém consegue descrever. Isso é bizarro. E aquilo que eu gostava de perguntar é se os nossos educadores e os nossos professores e as pessoas que têm responsabilidade educativa
por exemplo, pais ou familiares. Que perspectiva é que tem sobre este aspecto? Mesmo sem ter visto o filme, que comentários lhe sugerem, depois desta discussão que tivemos, já viram que o filme, não sendo sombrio, nem é negro, e tem o Steve Carell, que é um extraordinário ator, portanto não podia ser negro. Que perguntas é que achavam que seriam apropriadas colocarmos aos nossos convidados? Ou que reflexão, pelo menos? A droga é um assunto duro. E sombrio. Deixe-me pôr então uma outra questão relacionada com este filme. De uma forma geral, quando nos circuitos educacionais se fala em drogas, adição a drogas, fala-se em compartimentos muito estanques e muito facilmente categorizáveis. Este filme é categorizável? Se nós, ok, é um drama, isso é fácil, mas é um romanceado, também é fácil, mas seria útil, como há um bocado perguntei, seria útil isto ser dissecado? Tem parcelas ricas de análise? Sim, eu acho que sim, e concordo perfeitamente com o professor Fernando Araújo quando diz que este é um filme que vale a pena ser passado. Ser consumido. Ser consumido, ser refletido de uma forma completamente aberta, sem preconceitos, sem culpabilidade, de reflexão com os mais novos. Vamos falar um bocadinho sobre isto. O que é que vocês acham? Em vez de sermos nós a dizer, olha, atenção, vamos ver um filme, olha como ele fica, está a ver? A vida vai ser uma desgraça. Não. Vamos deixar as pessoas, os miúdos, os adolescentes, pensar sobre isto. E é sempre uma surpresa quando temos os jovens a poder pensar sobre isto, sem havermos aqui preconceitos nossos dos adultos, porque já vimos o filme, queremos que tenha determinado objetivo e retiramos depois aquilo que é a autenticidade dos jovens. Portanto, aqui eu penso que faz todo sentido. É um filme, e eu passo muitos filmes nas várias áreas em que dou aulas, e é sempre um momento importantíssimo, porque acrescenta muito àquilo que, se calhar, é o nosso olhar que já temos mindset, o famoso mindset. Mindset, exatamente. Nestas circunstâncias, há doenças, como a infecção por VIH e outras, hepatite C, hepatite B, etc., que deixam um traço para o futuro. E não deixa de ser curioso que algumas pessoas presumem que, não que seja uma punição, mas que seja pelo menos uma memória contínua daquilo que foi um período mais agitado das suas vidas. Felizmente que agora as medicações para todas conseguem resolver isso, mas não há dúvida que também esse aspecto, digamos, de como é que um comportamento individual pode resultar numa pandemia. Por exemplo, a hepatite C também é uma pandemia. Como é que de um comportamento individual conseguimos passar para algo que impacte na sociedade? O próximo filme, curiosamente, e não podia deixar de ser, embora foi muito pensado para ver se era oportuno ou se era razoável, pelo menos a ironia é tão grande que não podíamos deixar de trazer aqui. E no próximo filme, e que vamos já ver o trailer, vamos falar do contágio, algo absolutamente premonitório há 10 anos atrás, hoje é dia 20 de outubro, é 20 de outubro de 2011, o filme foi estreado em várias salas de cinema em Portugal, e, por incrível que pareça, só o nome do vírus é que era ligeiramente diferente, mas nem isso era muito diferente. Vamos ver o trailer, por favor. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, the airport? No, she said she was jet-lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth! Mom?
No. Go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures No. allergies. As of last night, there are 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car! We're not sick! It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Há 10 anos atrás, íamos calmamente, um domingo ao fim de tarde, ao cinema, ver um Contágio, um filme do Soderbergh, deve ser bom. Um painel larguíssimo de atores fantásticos, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, bem, enfim, e vários outros. Bem, e depois saímos a ver um filme engraçado, ficção científica, claro. Essa ironia que passou despercebida a toda a gente, porque o realismo do filme é baseado em muita evidência científica à época. Como é possível esta ironia? 10 anos antes. É verdade que quando se vê o filme tem enorme similitude com a questão da Covid que nós tivemos e pode-se realmente ficar com esta questão da dúvida, como é que foi possível. Mas é verdade também que há aqui uma base científica, quer dizer, eles basearam muito o filme na altura na epidemia por SARS, na altura do SARS-CoV, não o SARS-CoV inicial, que tinha sido em 2002, 2004, e depois na pandemia do influenza A, da gripe A, em 2009. E, portanto, é baseado em acontecimentos reais que eles estudam e que preparam este cenário. E é um cenário que tinham já na altura a noção clara de que não era uma coisa de ficção científica, era uma coisa que iria acontecer, mais ano menos ano, com esta ou outra gente, que vai acontecer. Como nós temos neste momento também a perfeita consciência que vai voltar a acontecer, mais ano menos ano, com um outro agente qualquer vírico. Portanto, é uma realidade para a qual nós temos que estar preparados. Mas é verdade que muito do que eles foram buscar e que idealizaram acabou por ser semelhante ao que aconteceu. O vírus, no caso do filme, veio da Ásia, neste caso de Hong Kong, mas da Ásia, de onde já tinha vindo o SARS, onde veio o SARS-CoV, este 2, porque é verdade que ali tem condições, na questão das espécies, na transmissão zoonótica, mais fáceis, por razões várias, dessa capacidade do vírus poder ganhar esta amplitude. É verdade que o vírus se transmitia por partículas respiratórias, através da via respiratória, como o SARS, que é a primeira forma mais fácil, naturalmente, de poder disseminar. É verdade que no filme utilizavam a questão dos aviões, que foi a forma rapidamente de globalizar este vírus, que também aconteceu connosco, que vai acontecer no futuro. Tudo isso era muito semelhante ao que nos veio mais tarde a acontecer. Depois tinha razões tecnicamente diferentes, quer dizer, isto era um vírus que eles basearam o filme na altura num vírus que se chama de Nipah, um vírus que teve há uma expressão de doença na Índia e que atacava, por exemplo, o sistema nervoso central, causando as convulsões que aqui muito se vê e que no caso do SARS-CoV-2, nomeadamente, e mesmo no SARS-CoV inicial, não acontecia. É verdade que, por exemplo, no filme não havia grandes grupos de risco, as crianças, os adultos eram atacadas de forma mais ou menos indiferenciada, ao contrário do que aconteceu com o SARS-CoV-2, em que os eventos idosos ou com comorbilidades eram privilegiados. É verdade que o tipo de
a mortalidade era muito superior, quer dizer, a mortalidade no caso do filme tinha uma taxa de letalidade elevadíssima, teoricamente terão falecido 25 milhões enfim, no filme. Eu recordo que com a nossa epidemia de Covid globalmente terão falecido 4 a 5 milhões de pessoas em todo o mundo, enfim, teoricamente o que se espera. Portanto, era um filme que acaba por tentar ir buscar esse fundo real científico e acaba de alguma forma por o dramatizar. É verdade que este vírus na vida real teria dificuldade de acontecer o que aconteceu, Exato. porque ele tinha um período de incubação, tanto um período pré-sintomático muito curto, tinha uma taxa de letalidade muito elevada, isso faz com que matasse muito rapidamente os hospedeiros. E, portanto, aqui tinha muito mais dificuldade em ter esta capacidade, mesmo com o índice de transmissibilidade elevado, de capacidade de rapidamente se tornar nesta pandemia que teve, mas foi a forma, naturalmente, temos de argumento de conseguir este ritmo. O filme tem um ritmo diabólico, do ponto de vista de desenvolvimento, tem uma música espetacular, Exato. que nos leva a este ritmo todo, que de alguma forma transmite enfim, o medo, a dúvida, o desespero. Na altura lá o criador da banda sonora queria criar uma música que era ligada com a questão da ansiedade. E acho que consegue exatamente isso. Nós ficamos ansiosos à espera das próximas cenas, o que é que vai acontecer a seguir no meio desta turbulência toda. E, portanto, isto para dizer, respondendo à pergunta inicial, é um filme que parece ser uma história de uma previsão mais ou menos messiânica, mas é um filme que é baseado em dados reais, e daí a sua depois muita ligação com o SARS-CoV-2, e é um filme que nos chama a atenção de que vai acontecer de novo uma nova pandemia, vai acontecer uma nova pandemia com um novo tipo de vírus, que vai globalmente, rapidamente disseminar-se, e que nós temos que, acima de tudo, é que aprender com o passado e nos prepararmos para o futuro. Porque, e já me calo agora, porque o que acontece em geral, neste caso igual, é que nós estamos a esquecer muito depressa o que aconteceu. E se vocês forem ver, mesmo no caso da saúde, estamos a voltar rapidamente ao espectro de 2019, em termos de práticas, metodologias, de capacidade de resposta. E é verdade que se tivermos nova epidemia daqui a 4 ou 5 anos, teremos, eu diria, quase as mesmas dificuldades que tivemos com esta epidemia. Muito pouco se avançou ou se mudou na forma com que nós lidamos com estes problemas. 11 de setembro, Katrina, e depois aquela visão apocalíptica que os americanos tinham que trazer de alguma maneira, embora o nome do sueco é americano. Este filme era uma visão apocalíptica. E foi assim interpretado quando chegou às telas. Lá vem um visionário dizer que vai morrer tudo. Mas na realidade não era assim. E isto tem um substrato que nós compreendemos bem. Aquilo que me impressionou mais no filme, não só a claríssima identificação com aquilo que aconteceu no último ano e meio, é a dimensão social. Isto é, como é que uma sociedade reage, sociedade no sentido, os múltiplos indivíduos, e a organização social se comporta perante o pânico. Gostava de ouvir um comentário sobre isto. Sim, pânico social. O pânico social é terrível no sentido do que pode vir a provocar. Foi essa que foi. O que é que lhe tocou mais quando viu este filme, para além da analogia com a atualidade, que é chamativo, mas muito bem, não há analogia nenhuma. Em vez de vermos isto em outubro de 2021, vimos isto em outubro de 2019. O que é que tocava mais? O que é que impressionava mais? Desde logo a dimensão gradual deste pânico social, que não é uma coisa que caia e fica o pânico, não é? Há graduações, e nestas graduações sociais há comportamentos de pessoas que vão incriminando os outros, no estigma, não é? Portanto, isto depois vai crescendo, ou seja, eu sei que ali há alguém que está com esta infecção, e depois começa a chegar mais perto, não é? E eu começo a perceber... Norte de Itália, por exemplo. E nós sentimos isso, não é? Isso é lá na China, isso depois começa a chegar, já é Lousada, calma, está a chegar, não é? Com tudo. E lembro de nós fazermos chamadas telefónicas de quem era de Lousada, por favor não venha ao hospital, porque era um risco, porque era risco, não é? Certo. Não no sentido desta dimensão da ameaça, não, mas de ser risco. Isto vai crescendo, é uma coisa gradual e, sobretudo, aqui temos que ter muito cuidado. E uma das coisas que, desde logo, é fundamental é a comunicação. Como é que eu comunico isto?
Porque o nível de comunicação pode ele mesmo ser indutor deste pânico social. Divergência na informação dá aso à especulação. E depois há uma outra coisa que também no filme é muito bem explorado. Já nem vamos falar da vacina, que já lá vamos. Mas que também é um assunto no filme. Mas que eles ainda já não conseguiram prever a vacina que... Mas há uma pandemia da desinformação. Claro. Há uma desinformação organizada. Um blogger, um tipo que desata a dizer coisas sobre a vacina e depois que tem um produto homeopata que não sei o que mais. Uma triste realidade como a que vivemos. Voltando à analogia, não é extraordinário, porque o filme não é só falar de infecção pelo vírus, que tem essas características e que eram, até se admite, ser esperadas. Tenho aqui um livrinho, trago sempre assim uma coisinha muito interessante, que dois anos depois do filme que surgiu, de um jornalista especializadíssimo na área da saúde e que escreve um livro dramaticamente só traduzido em português em junho de 2020, por razões óbvias. O livro chama-se Spillover. É um senhor, um jornalista norte-americano chamado David Quammen. Spillover significa transbordo, ultrapassar a barreira. E o spillover era a tese dele, de que isto acontece regularmente há muito tempo, e não é há 10 anos, é há dezenas de anos ou séculos. A passagem de agentes animados, no caso vírus, ou de outros organismos, bactérias, dos animais para o homem, com a pequena particularidade de que agora o que se passa-se rapidamente para todo lado. Vai-se visitar uma gruta muito bonita na Tailândia, salpica-se com o xixi do morcego e traz-se o xixi do morcego para o avião no dia a seguir, que depois chega a Londres, ou que chega a Washington, ou que chega a qualquer lado. E esse é apenas um dos exemplos que ele dá, e há exemplos reais de coisas que aconteceram, que não ganharam a dimensão global. Ganhou agora com isto. E por isso, bons jornalistas de todo o mundo, quando o entrevistaram durante o ano de 2020, disseram acerca deste livro, estava lá tudo. E estava. Mas uma das coisas que não estava, e está no filme, é a reação extraordinária perante a tal falta de solidariedade e da reação social, global. As pessoas, que é uma coisa que é distinta do que aconteceu na realidade. É sugerido no filme pela OMS, no filme, é preciso confinamento. Não há confinamento nenhum no filme, há apenas algum distanciamento social, mas não há confinamento. Na vida real, como aconteceu agora, talvez tenha sido isso que nos salvou, o desconfinamento. Mas há o problema da vacina e há o problema da desinformação. Como é que isto é tão previsível, o comportamento humano? Sim. É verdade. Só a questão da vacina, é verdade que eles não conseguiram prever a forma da vacina como foi desenvolvida, portanto eles utilizaram vírus mortos, atenuados, enfim. Aqui a questão do RNA mudou tudo. Exato. Mas é verdade que o filme tem vários dilemas interessantes, que eu estava a referir há pouco, que é aquele dilema que nos manda, e esta afecção por Covid foi igual, nos manda a afastar uns dos outros, para tentar evitar a transmissão, mas simultaneamente nos obriga a estarmos juntos para conseguir encontrar vacinas, para conseguir tratar doentes. Portanto, há aqui um dilema sobre estarmos separados ou estarmos juntos e a capacidade de fazermos isso. Eu gostava, na questão da vacina, também uma questão interessante, que é a questão também que ocorreu exatamente nesta Covid, por exemplo, a questão de dilemas políticos. Uma das cenas interessantes do filme é quando a dúvida se é onde fechar os centros comerciais, exato, na altura das vésperas do dia da Ação de Graças, do feriado, por impacto económico que teve. E, portanto, a questão do lado dos políticos era, bom, se calhar não é tão grave quanto isso, se calhar vamos esperar, porque o impacto económico é grande. Eu recordo que nós, este Natal, no final, nós não confinamos. Foi uma espécie de ação de graça. Isso teve um preço. Que ia ser uma desgraça, uma ação de desgraça. Há dilemas que se mantêm, quer dizer, ou então quando mandam um avião buscar um senador que estava com doente, ao invés de, como estava previsto, ir buscar, enfim, uma médica. Portanto, isto é, essa questão repete-se de forma, enfim, cíclica, diria eu, nesse sentido, e que são realmente importantes. Mesmo a questão da vacina, quer dizer, no filme, depois, quem é vacinado usa uma pulseira com código de barras. No nosso caso, agora temos
um certificado, mas também aquele dilema entre a liberdade e a obrigatoriedade de usar algo que de alguma forma nos vai identificar como. Portanto, tem um conjunto de questões que de alguma forma também nos transmite para esta ação. Mas mesmo os próprios personagens, que me estava a falar, há pouco, também os dilemas próprios, o médico lá do CDC, quer dizer, ele, por um lado, infringe as normas no sentido de avisar a noiva, a namorada, de que a cidade ia ser confinada, portanto, algo que depois ele vai pagar ou irá pagar mais à frente, mas simultaneamente tem esta questão de dar a sua vacina ao filho do empregado de limpeza de uma forma extremamente generosa, abnegada, e portanto, quer dizer, os nossos dilemas morais que também são transpostos para ali, numa situação de muito maior stress, e voltando só à questão básica que estava a colocar, é verdade que o filme é muito mais aterrador do caos social que se causa. Por duas razões diferentes, na minha opinião. Uma é a questão da comunicação, como é feita, e acho que nisso, nesta infecção por Covid, globalmente no mundo, houve uma forma diferente de o fazer, melhor, diria eu, mas depois é as linhas de abastecimento, quer dizer, a questão, o caos gera-se muito depois pela falta, nomeadamente, de cadeias de abastecimento, nomeadamente em termos de alimentos, e que depois causa realmente esse pânico e esse impacto todo. E isso foi, de alguma forma, nesta epidemia, foi de uma forma controlado nessa questão. E, por último, só o que estava a referir, que é da desinformação através das redes sociais. Exato. E, nesse aspecto, eu acho que é 10 anos antes, em que as redes não tinham tanto impacto como têm agora, e eles conseguem fazer isso. É uma divisão brutal. Nesse aspecto, eu acho que aí não estava nas outras epidemias, de um jornalista que realmente tem esse blog e que combate as farmacêuticas pelo facto de achar que aqueles fármacos não têm interesse, é por uma questão de dinheiro, mas ele próprio promove um fármaco que não está validado e vemos a saber que ele ganha dinheiro por essa promoção, exatamente esse lema em si, contra as vacinas, e que tem um impacto grande na sociedade, muito maior do que estes movimentos que nós vemos aqui, o número de seguidores que ele tinha e o caos que acabou por transformar, e, portanto, a atenção que é necessária ter nesse âmbito para prevenir e evitar. Enfim, no filme foi simples, já numa fase muito adiantada, que foi aprendendo, basicamente. Pronto. Na sociedade mais geral é muito mais difícil de fazer, e, portanto, há aqui um conjunto de questões, e eu acho que esta de redes sociais achei particularmente interessante, porque muitas outras são baseadas em factos históricos que era possível, de alguma forma, prever, com mais ou menos romance, com mais ou menos... Outras não, e esta de redes sociais, eles previram exatamente o facto de, e a verdade, 10 anos depois, o impacto que isto pode ter, e daqui a 10 anos, se calhar, muito mais, e algo que temos que fazer no sentido de, eventualmente, como é que vamos gerar ou gerir essa desinformação que atinge um ritmo e um impacto diabólico na sociedade. Uma das coisas que mais me impressionou no filme foi, tristemente, essa previsibilidade do comportamento humano. Porque aquilo é uma antecipação. Ok, há a história dos vírus e que o vírus sai e vem dos animais, que depois, inteligentemente, aliás, Soderbergh faz sempre isto nos seus filmes, é várias manchas, várias histórias, e depois cria digamos, uma narrativa final que junta todas as peças. Isso é típico dele, e no fim percebe-se de onde é que aquilo veio, qual foi o morcego, qual foi o porco, qual foi o cozinheiro e qual foi o aperto de mão fatal, certo? Mas isso percebe-se. Mas mais importante e mais sinistro, a meu ver, é a previsibilidade do comportamento humano, do paradoxo entre o ser solidário e o ser-se securitário e hiperdefensivo. Quando olhamos para aquele filme, agora, com esta dimensão histórica de tudo o que passamos, fica um amargo de boca, ou foi tempo perdido, ou isto também, apesar de tudo, o filme ainda tem algum ensinamento para nós, mesmo depois de tudo o que vivenciamos, e foi muito, e ainda há ali coisas para ir buscar? Sem dúvida que há, e o professor falava disto. A nossa memória já está a ficar com muito antepassado sobre o que estamos ainda a viver. Não está a falar de trânsito, não? Isso é o caos, não é? Isso nem vale a pena falar, porque quando às vezes ouço dizer que é preciso baixar a velocidade da VCI, eu digo, é alguém que não passa lá, porque efetivamente nem ninguém se consegue andar, portanto é impossível. Mas a memória, reparem, e o professor ficou, é algo que para nós, e nós na área de estudarmos o comportamento, é algo que gostaríamos que tivessem as pessoas
aproveitado para alterarem alguma coisa, mas estamos a cair exatamente naquilo que eram os funcionamentos prévios a esta situação. Eu acho que nós devíamos fazer uma coisa que era aprender com o não aprendido, que na altura não conseguimos aprender e que hoje podíamos aprender com aquilo que não foi aprendido no tempo passado. Por isso este filme é um filme sempre recente, é sempre um filme que se pode ir buscar, apesar de termos vivido esta realidade agora. Bateu todos os recordes de venda e, sobretudo, em streaming em maio de 2020. Portanto, as pessoas identificaram-se, houve um filme qualquer, e toda a gente foi ver o filme, e de repente o filme até tinha coisas dramáticas. As cenas que nós olhamos para o filme, voltamos ao domingo de tarde em 2011, e vemos as cidades sem ninguém, está bem, pronto, é um filme apocalíptico. Olha, como é que se chama? Mais um filme apocalíptico em que, como a Guerra dos Mundos, o Mundo Z, mais um filme dos Walking Dead. Desaparece tudo. E, portanto, era uma coisa assim ficcional e distante. E é inacreditável o que nós acabamos depois por viver em abril e maio de 2020. O Lawrence, este cavalheiro, de um livrinho que já numa editora que já não existe. Este livro foi comprado, não deve ter sido eu, foi comprado em março de 1974 e chama-se Os 8 Pecados Mortais da Civilização, um prémio Nobel, por acaso, da Biologia. Um dos pecados mortais da civilização, vou só dizer 3 ou 4, que eu gostava que comentassem. Porque é isto que é o pecado mortal da civilização. 1. Superpopulação da Terra. Não é mau. 2. Devastação do espaço vital. Como agora se diz, a mudança radical dos habitats naturais. 3. Competição do homem contra si mesmo. 4. Indiferença mortal. 1973. Bem, a globalização, e agora como estávamos a dizer, estávamos a falar de que estamos a voltar aos hábitos antigos, eu pelo menos estou mortinho por voar também, espero que... Mas será que... o que é que nós levamos... Gostei da expressão de aprender com o não aprendido, mas o que é que nós vamos levar para 2022? Além de um bocadinho de receio, e se a gente toma ou se não toma a terceira dose, mas isso é outra coisa. Mas o que é que a gente leva para 2002 disto? Vai ser completamente verosímil que volta a acontecer uma coisa destas, pode não ser por fomites, ou é o respiratório, provavelmente é intestinal, mas isso já é mania. Mas a verdade é que pode ser outra gente, mas vai ser outra gente. O que é que nós levamos daqui agora? O que é que nós levamos disto? Levámos um filme que aconteceu em 2011 que dizemos, em 2020 aconteceu isto e nós não aprendemos. Outra vez. Outra vez. Eu gostaria de dizer outra vez. Eu sou muito positivo nas coisas, mas acho que, efetivamente, algumas coisas eu gostaria de ter mudado. Ou melhor, gostaria que tivessem mudado. Mas há coisas básicas que, efetivamente, esta pandemia nos podia ajudar a pensar sobre as coisas. Como é que a minha relação com o outro, como é que é? Efetivamente, falámos muito das questões de higiene, da etiqueta respiratória e tudo, mas na minha relação com o outro, como é que eu agora sou? Como é que eu sou? E foi muito interessante percebermos durante muitas situações e famílias que foram devastadas e que sofreram imenso. Provavelmente nunca tiveram tanta ligação algumas pessoas, até pelas videochamadas, como tinham com os filhos noutras circunstâncias. Porque aí falava-se que não podiam chegar e falavam para os lares e para as ERPs e tinham essa possibilidade, coisa que se calhar noutras circunstâncias nem iam. E isto também temos que... Agora, é pensar nisto. Como é que eu continuo na minha vida? Não é? Continuo com a etiqueta respiratória a fazer ou não, mas eu, pessoa, com a outra pessoa que digo que amo, como é que eu me relaciono com ela? E isto é fundamental que as pessoas percebam que as despedidas são todos os dias e não só quando está na hora da morte. Portanto, há que pensar a vida, e eu não estou a falar da morte, estou a falar da vida, que é para ter as coisas organizadas, para que este impacto que um dia possa acontecer outra vez, não seja sentido na amargura de eu não ter feito o que eu gostaria de ter feito. Soderbergh prometeu
em 2020, no ano passado, que iria fazer um outro filme sobre isto. Estou com algum receio de ver o que é que vem aí. Mas a verdade é que não temos dúvida que foi algo que acabou por dramaticamente traduzir uma realidade que deveríamos estar à espera, como vários jornalistas foram dizendo. Tenho a certeza que tem alguma pergunta para fazer sobre este assunto. Agora não escapa. Preciso de luz, por favor, que já vi ali uns braços. O professor Fernando Araújo fez aqui uma afirmação. Agora podem perguntar quando é que vai ser? Daqui a quanto tempo? Daqui a quanto tempo? Não sabemos. Mas há ameaças. Já houve ameaças. Não no vírus deste ano, mas já houve ameaças. Alguma questão que queiram pôr? Sim. Queria pôr vários questões ou suscitar vários comentários. Um deles tem a ver com a questão organizativa. Como é que as pessoas já sabemos disto tudo? Como é que ainda não somos capazes de nos organizarmos e de prevenirmos todo o crescimento exponencial que se verificou com esta pandemia, quando já está mais do que escrito e mais do que retratado de forma literária e de forma cinematográfica, que isto acontece, que isto vai voltar a acontecer e como é que não somos capazes de nos prepararmos para isso. E depois queria também lançar o resto ao Dr. Eduardo relativamente a se mudarmos ou se não mudarmos. O ser humano é capaz de mudar. Aquilo que temos no filme foi aquilo que nós tivemos no início. No início também tivemos as corridas aos supermercados, as prateleiras vazias, tudo o resto. E ao mesmo tempo que fizemos isso, fomos capazes dos gestos de maior benevolência, maior aconchego e apelo, como nunca tínhamos tido essa demonstração pública em tão larga escala. Tivemos as pessoas que iam deixar os sacos das roupas dos alimentos a quem estava em isolamento, tivemos as relações familiares, amigos, tudo isso. E uma coisa que me preocupa também muito é como é que vamos ficar depois disso. O toque, o abraço, o beijo. Que repercussões é que isto vai ter? Já não falo só nas crianças, nos jovens, mas mesmo em nós. Que o toque e o aconchego é importante, não é? No relacionamento interpessoal. Sem batas, de preferência, e sem luvas. Parece. Organização. Eu, mas acho que também passar um pouco para o pessoal só duas outras questões. Uma questão da organização e o que é que nós aprendemos. E devo dizer que um dos desafios maiores que tivemos na Covid nem foi o clínico, quer dizer, estou aqui médicos que participaram ativamente, portanto, mas nem foi o clínico, apesar de tudo. Um dos desafios mais complicados foi o desafio logístico. Eu não sei se têm essa noção, mas tudo que nós compramos, nomeadamente em termos de equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, batas, vem toda da China. Quer dizer, havia uma parte que vem depois ali de Itália, enfim, e de alguns países europeus, mas uma parte também americana, mas grande parte vinha da China. E, portanto, porquê? Porque era muito mais barato. E o que é que nós não tínhamos? Não tínhamos estoques, porque cada vez mais a gestão obriga a não termos imobilizado, pela questão do ponto de vista económico, é mais favorável. E o certo é que, sempre acreditando que a logística coloca no tempo certo, na altura certa, no local certo, o que nós precisamos. O que nos mostrou claramente quando veio esta epidemia é que a China parou, os países europeus e americanos que ainda produziam fecharam as fronteiras, e quando se fala muito em generosidade e altruísmo, fecharam literalmente as fronteiras. Quer equipamentos, quer este material, a ideia básica é que eles iam precisar e, portanto, não deixavam exportar, portanto, fecharam. E nós não tínhamos uma indústria preparada para esse fim. E, portanto, tivemos graves problemas, portanto, no caso do nosso hospital, de no dia seguinte termos máscaras ou luvas, coisas básicas, para os profissionais atenderem doentes com Covid. Não tínhamos, era uma coisa impossível. E, portanto, tentou-se fomentar que a indústria europeia, nomeadamente a indústria portuguesa, se preparasse para esse fim. E é verdade que numa fase secundária começaram a produzir, e que nós começámos a comprar. E é verdade o que acontece agora após esse problema todo. Os chineses voltam outra vez a produzir ainda mais barato do que produziam em 2019, que é interessante. E o que é que nós somos obrigados a fazer? A comprar mais barato. Portanto, voltamos a comprar aos chineses. E voltamos a não ter estoques, porque somos obrigados, seguramente, a ter menos quantidade imobilizado. A indústria portuguesa, que de alguma forma se transmutou para produzir, em vez de produzir vestuário, produzir batas ou máscaras, voltou a não ter clientes e voltou outra vez a mudar o seu eixo.
A noção clara é que se daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, tivermos nova epidemia e parar outra vez o processo logístico em termos mundiais, voltaremos a não ter aprendido nada, porque não temos reserva nacional, não temos reserva local, não temos produção nacional e, portanto, voltamos a estar totalmente dependentes desta globalização e, portanto, quando perguntam o que é que nós aprendemos dessa forma, nada. Portanto, estamos exatamente indefesos como estamos exatamente no início da epidemia, exatamente igual. A outra nota que queria falar é, enfim, esta questão da humanização, que é muito interessante. É verdade que nós, numa primeira fase, tivemos um enorme sentimento de generosidade. Tínhamos lá pessoas, enfim, quem trabalhou no hospital tinha essa noção, iam lá levar de manhã bolos, comida, flores, o que produziam, o que tinham em casa, iam levar 3 ou 4 máscaras que tinham em casa, enfim, por outras razões diferentes, iam levar aquilo. Aceitávamos, naturalmente, com a enorme generosidade das pessoas, mas tinha esse sentimento de quererem dar alguma coisa em troca. É verdade que isso foi mudando ao longo da epidemia e depois de acabar pelo menos esta fase da epidemia. É verdade que nós tivemos muitos exemplos de abnegação, que estava a falar, Susana, e aqui no filme também mostra, uma médica que morre, enfim, a combater a epidemia, uma médica que se inocula a vacina em si própria para testar a segurança e também, naturalmente, a seguir a eficácia da própria vacina. Portanto, exemplos de abnegação únicos, de altruísmo que não tínhamos. Uma coisa que o filme também mostra muito interessante é a liderança. E isso também nesta epidemia por Covid foi das coisas mais relevantes para termos sucesso, lideranças. E aqui também neste filme também mostrou claramente a diferença entre lideranças fortes, presentes, com uma visão, versus lideranças muito mais fracas, e os resultados, o impacto que tinham, que era determinante, quer nos processos de saúde, quer na população. Mas o que eu queria era voltar à questão da humanização de cuidados. Eu posso estar a ser muito pessimista, quer dizer, eu vi numa fase inicial da epidemia essa generosidade total com quem estava lá. O que é que eu vejo agora, eventualmente, volto a dizer, posso estar a ser muito pessimista, mas vejo agora exatamente o contrário, quer dizer, quem esperava que depois da epidemia, o que é que nós aprendemos? Depois da epidemia fôssemos muito mais humanos, muito mais abertos, muito mais generosos, muito mais próximos dos outros. O que eu tenho assistido atualmente, exatamente o contrário, quer dizer, muito mais egoísmo, muito mais impaciência, muito mais litigância. Vejo isso nos doentes que concorrem ao hospital, que tenham muito menos capacidade de ter resiliência, muito menos. Temos tido muito mais problemas atualmente quem decorre. Problemas nos nossos processos de saúde, e não é contra ninguém, mas têm neste momento, se calhar lá está, é um cansaço que houve generalizado ao longo de muitos meses, associado a expectativas mais elevadas de que quando acabasse o reconhecimento público que existia nas ruas iria ter uma tradução, e a verdade é que deixaram de andar a bater as panelas na rua e na prática não tiveram mais nada. Quer dizer, o que nós, o caso de saúde mental é um bom exemplo, que estamos a ter agora neste momento problemas do ponto de vista de saúde mental, enfim, o dia de saúde mental foi a semana passada, mas temos problemas de saúde mental que falamos nos doentes, na população geral, mas temos neste momento nos próprios profissionais, fruto de uma exaustão de muitos meses com enorme stress. O que os americanos defendem nesta fase é que o que devia ser feito era o que eles chamam de rest and restore, portanto, parar para descansar. O que nós temos feito aos nossos é work and work. Portanto, eles neste momento saíram de Covid, agora têm que tentar recuperar esta espera de cirurgias, de consultas, de endoscopias. Temos tido uma urgências, em geral no país, e agora está a ver aqui no Hospital do Norte, cheio de ambulâncias à porta, urgências extremamente caóticas, porque o número de pessoas que concorrem é superior ao que ocorria em 2019. A procura é muito superior e, portanto, temos tido uma pressão enorme, mas o facto, e agora voltando à parte inicial, até também para ouvir o professor Eduardo Carqueja, é que se pensávamos, e eu era daqueles que pensava, quer dizer, que esta epidemia nos ia mudar, nos ia tornar, volto a dizer, mais humanos, mais abertos para o outro, porque realmente mostrou-se claramente desta necessidade de termos esta rede para poder responder. O que eu tenho visto ultimamente é exatamente o contrário, quer dizer, é uma enorme impaciência, litigância, implicação e, portanto, se calhar ao contrário do que era previsível inicialmente ou se calhar o que era previsível em função dos acontecimentos todos. Quer dizer, qual é a opinião que tem disso? Há uma coisa que, e mais uma vez agradeço as questões que são muito pertinentes, tem a ver com isto. Esta dimensão que todos nós tivemos e vimos, de bater palmas, foi numa dimensão reativa, ou seja, reagiram perante determinado acontecimento. O essencial é que exista aqui uma dimensão proativa, ou seja, que haja este reconhecimento que nós vemos e nós, Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar São João, temos neste momento dezenas de
profissionais de saúde em acompanhamento, por desgaste e por exaustão, em que fazemos uma parte daquilo que é a nossa intervenção. Só que há outra parte que não é possível, mesmo com a intervenção psicológica, de poder intervir, porque tem a ver com questões, desde logo, do próprio funcionamento, a própria orgânica do que é ser funcionário público e na área da saúde, em que eu fico em casa a descansar, mas sei que o outro está a fazer o meu lugar porque não há possibilidade de contratação. E isto tem um impacto. Nós temos alguns profissionais de saúde que dizem, não, eu sei que se meter baixa, vou prejudicar os meus colegas. Portanto, eu vou continuar a ir de uma forma... Agora, nós podemos mudar os comportamentos. Aquela ideia do eu sempre fui assim, nasci assim, vou morrer assim, é algo que no 25 de Abril, porventura, todos nós lutámos, que era a liberdade. Portanto, eu posso me dar a mim esta liberdade de poder pensar de uma forma diferente. O problema é que também eu tenho esta dificuldade em me abrir para comportamentos diferentes. Porquê? Porque fui desenvolvendo determinado tipo de funcionamento, determinado tipo de comportamento, que depois eu também não me revejo, ou tenho medo de não me adaptar, não me desafio também a poder funcionar de uma forma diferente. Esta é a transformação que de facto é necessária, e os processos psicoterapêuticos vão muito nesse sentido. E também, respondendo à questão pondo aqui as duas questões, quer do professor, quer da doutora Susané, que colocava, tem a ver com isto. O tempo que se perdeu, os miúdos que não tiveram um abraço, eu há bocadinho fiquei muito contente quando vinha às escadas e vi duas senhoras a darem um abraço. É tanto tempo que eu não vi. Pá, fantástico, que bom que é retomarmos... Que é vir ao cinema. Exatamente, vir aqui, acho que é ótimo. Agora, temos que ter a noção que há situações que não ocorreram em determinado tempo e que não é por ocorrer muito agora que elas vão acontecer no tempo que era previsto. Elas vão ter que ser ajustadas à realidade que estamos todos agora a viver. Portanto, esta sofreguidão que muitas vezes se vê hoje em dia, as pessoas muito mais irrequietas, muito mais conflituosas, que parece que há alguma coisa no ar, que as pessoas não aprenderam, não perceberam que eu no dia 13 de março tinha uma agenda fantástica, que não tinha um minuto para parar. Exatamente. E tivemos que parar. E foi que tudo era importante até à altura que deixou de ser. Portanto, é este olhar que nós temos que tentar perceber que, de facto, houve abraços que não foram dados, que já não vão ser dados naquela altura, é impossível, mas que podem ser dados hoje e que devem ser dados dentro daquilo que é a nossa possibilidade. É esta construção que eu acho que é um desafio também para todos nós. Porque querer que os abraços que fossem dados em determinada altura, todos nós sabemos que não é possível, mas as pessoas ficam muito focadas, eu não dei o abraço naquele dia, devia ter dado, ou eu não fiz isto naquela altura, devia ter feito. Não, quer dizer, eu posso fazer hoje e dar-me esta liberdade de o que não aconteceu, poder acontecer, eventualmente. Eu gosto de pensar na pandemia ou no impacto gigantesco que teve em cada uma das pessoas. Gosto de fazer analogia com uma situação de doença individual, uma situação oncológica, em que não é só um resistente, é um vencedor. O vencedor de uma situação oncológica leva mais ganho do que perda. Okay, pode ter perdido algumas competências, algumas coisas, mas ganhou algo mais. E era assim que eu gosto de pensar na pandemia. Há coisas que nós conseguimos transportar da pandemia para o futuro. E nem sempre o sentido crítico e autorreflexivo, mas pelo menos a vontade de conquistar e de ultrapassar, com certeza. Porque a verdade é esta. E nisto, e eu não quero acabar aqui já, mas embora aquilo que o professor Fernando Araújo há pouco falou, parecia um discurso pessimista, eu nunca ouvi falar assim, nunca ouvi, mas pronto, mas parecia pessimista. Mas não é pessimista. É realista e em cima deste realismo tem que entrar algo que é verdadeiramente otimista, que já aflorou, que é a capacidade de liderança. Aliás, recordo que foi por aí que eu comecei hoje. Uma das coisas que nós tínhamos que trazer para aqui, e penso que é um grande sinal para o futuro, é trazer testemunhos de lideranças, como as que, felizmente, tivemos a oportunidade de protagonizar. E os nossos dois convidados foram exemplos sublimes disso.
institucionalmente, nacionalmente, e portanto isso tem grande importância, porque é o lado otimista do tal realismo. E portanto eu não partilho nada, e não partilho da opinião, não partilho nada que nós devemos ficar nesse registro. Não. Isto também nos ensinou várias coisas. Não vou ser tão brilhante como o homónimo, brilhante, a dizer que isto foi muito bom. Não vou dizer isso. Mas vou dizer que houve pelo menos uma grande oportunidade de progressão. De progressão. Algum comentário que queiram fazer adicional? Para além das perguntas que já vimos, ainda temos 2 minutos para poder discutir aqui um outro aspecto, mais relacionado com a pandemia, mais relacionado com o filme, ou com as outras pandemias, porque aquilo que se passa com a adição a drogas é uma pandemia, só não é porque não é um agente vírico, há agentes víricos, mas a pandemia tem uma conotação infecciosa, e também falamos da primeira pandemia, que era o VIH. Mas, algum comentário, alguma pergunta que queiram fazer? Eu não posso, finalmente, deixar de dar uma palavra adicional em relação àquilo que foi dito aqui hoje. Ao contrário do que nós costumamos fazer nestas sessões, e para algum escândalo de alguns convidados, mas então, saúde, onde é que está a saúde? Bem, hoje, por acaso, até parecia que foi só para a saúde. Mas falamos muito mais de coisas que para além da saúde. Já não quero fazer aquele truque semântico de dizer, bem, a saúde mental está em todo lado, está bem, mas para além dessa coisa semântica, e no fundo, tudo o que falamos ao longo destes ciclos e destes anos teve muito a ver com a saúde mental e da forma como o cinema nos transporta para um mundo não ficcional, mas a um mundo em que nós também percorremos os nossos caminhos interiores. A verdade é que é sempre fácil encontrar pontes entre aquilo que é o cinema e a dita saúde ou doença. E foi isto que nós vimos aqui hoje, mas hoje ainda mais explicitamente, com alguns exemplos bem concretos de aspectos relacionados com a saúde e com a doença. Mais uma vez, estamos felizes, espero que a nossa audiência também esteja feliz, mas para além da felicidade, não posso deixar de dar uma palavra de gratidão, e eu gostava que essa gratidão também fosse manifestada e reconhecida, mais uma vez, a 2 líderes que estiveram e vão continuar a estar no futuro para suportar, no sentido de dar suporte e solução às pandemias que por aí virão. Muito obrigado. Muito obrigado.